Que seja para sempre louvado e engrandecido o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos nessa oportunidade trazer uma palavra que está escrita no livro ou na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, a partir do versículo 7, que nos diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. A palavra que queremos transmitir hoje é passos para chegarmos a Deus. Todos nós um dia temos que tomar uma decisão. Sabemos que a decisão quanto à eternidade é sem dúvida a mais importante, pois define onde vamos passar a eternidade. Diante de tomarmos uma decisão, a melhor decisão é chegarmos a Deus. E quais são os passos para nós chegarmos a Deus? O primeiro grande e importante passo, e creio que o maior, é receber a Jesus como nosso Salvador. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está em João, no capítulo 14, versículo 6. Então o Senhor Jesus é o caminho, o único mediador entre Deus e os homens. Então só por Jesus, através de Jesus, podemos chegar ao Pai. Então o primeiro grande passo, o Senhor Jesus, o único caminho para chegarmos a Deus. Sem Jesus não conseguimos chegar a Deus. Então precisamos receber Jesus como nosso Salvador. Um segundo passo, o Espírito Santo nos revela Jesus, nos convencendo do pecado e nos leva ao Pai. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é o Espírito Santo que faz a conversão no coração do homem, mostrando a ele que ele está vivendo de uma maneira errada, está no pecado e precisa se converter a Jesus para que seus pecados sejam apagados e sejam perdoados. João capítulo 16, versículo 8. O Espírito Santo leva o homem, faz o homem chegar a Deus. Terceiro ponto, nossa atitude em chegarmos a Deus precisa ser manifesta ao ouvir a palavra, pois a fé é pelo ouvir a palavra. Romanos 10, versículo 17. Então nós precisamos ouvir a palavra e manifestar a nossa atitude de conversão e a nossa atitude de fé através da palavra, pois a fé é pelo ouvir. Então quando ouvimos a palavra, o Espírito Santo, como já falamos, age em nosso coração, esclarece essa palavra, revela a vontade de Deus e nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, para agradar a Deus, precisamos de fé. Então, a fé é um passo importante para chegarmos a Deus. Quarto ponto, muito importante para chegarmos a Deus, é arrependimento e conversão. Essas duas coisas estão juntas. O homem se arrepende e se converte. Não existe um arrependimento que ficou sincero se não haver a conversão, a mudança de vida, a mudança de atitude. Conversão é uma mudança de rumo, de trajeto. A pessoa está indo no trânsito, por exemplo, rumo a um local, mas ele precisa voltar, ele precisa tomar direção, ele estará fazendo uma conversão, uma mudança de rumo, uma mudança do lado que ele estava caminhando ou dirigindo no seu veículo. Ele precisa voltar, precisa mudar. Então ele se arrepende e se converte. A Bíblia nos diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então tem que se arrepender e converter para ser apagados os nossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Sem arrependimento e sem conversão, o homem não consegue se chegar a Deus. Mas quando ele se arrepende, ele se converte, mudando suas atitudes, então ele chega a Deus. Ele se chega a Deus através da aceitação do Senhor Jesus, que é o caminho. Ele se chega a Deus através da obra maravilhosa do Espírito Santo, que é o Consolador que trabalha no coração do homem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele se chega a Deus
ouvindo a palavra e a fé brotando no seu coração. E ele se chega a Deus se arrependendo e convertendo, mas também se chega a Deus através da humildade, se humilhando e reconhecendo as nossas misérias. O homem se humilha na presença de Deus, reconhecendo que é um miserável, perdido pecador que precisa de Deus, que precisa do Senhor, e se humilhando e reconhecendo as suas misérias, ele se chega à presença de Deus. Tiago 4, 9 e 10 nós lemos, diz: senti as vossas misérias, e ali diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Então queremos estar na presença de Deus. Quem sabe você que vai me ouvir através desta mensagem, você vai estar perguntando, ou já está perguntando: como eu faço para chegar a Deus? O que eu preciso para chegar a Deus? Eu já estou na presença de Deus? Então confira se você já tem feito isso. Tem recebido Jesus, o único caminho? João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem já sentido a presença do Espírito Santo vindo habitar na tua vida? O Espírito Santo, ele te leva a Jesus, e o Espírito Santo vem morar na sua vida, trazendo a presença de Jesus, trazendo a presença do Pai e do Filho. Então habita em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, que é Deus conosco. O Espírito Santo é Deus, e é Deus morando em nós, é Deus presente em nossa vida, é o Deus que está na igreja, trabalhando na igreja, na obra preparatória para a igreja morar no céu, como também na obra preparando individualmente cada um de nós, cada dia, para sermos verdadeiros adoradores. Então o Espírito Santo vem morar em nós. Então, recapitulando, o terceiro passo, precisamos chegar ao Senhor então com um coração cheio de fé. Ouvimos a palavra vem através, a palavra ela surge em nós através do ouvir a palavra, e nós cremos em Jesus e o confessamos como nosso Salvador. Arrependemos através de ouvir a mensagem, nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor, e aí nos chegamos com humildade, reconhecendo a nossa triste condição de pecador e que precisamos de um Salvador, o Senhor Jesus, que veio a este mundo se entregar por nós, cumprindo o plano glorioso da redenção, cumprindo o projeto maravilhoso que Deus estabeleceu para resgatar o homem que um dia caiu na transgressão, desobedeceu, saiu da sua vontade, mas agora através de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, todos podem se voltar para Deus, se chegar a Deus. Então cheguemos ao Senhor e Ele vai se chegar a nós. Não fiquemos distanciados, porque Ele já abriu a porta para nós podermos chegarmos a Ele com toda a liberdade, e agora podemos ir à sua presença. E conforme Hebreus capítulo de número 10, versículo 19, que diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então cheguemos a Deus, porque o sangue de Jesus já nos abriu o caminho do santuário. Que Deus te abençoe, que essa mensagem fale com você, e você receba Jesus como teu Salvador, porque todo homem, todo ser humano precisa de receber Jesus, porque Ele se entregou por nós um dia, derramou o seu sangue, derramou a sua vida na cruz, morreu naquela cruz, sofreu por nós, e tudo isso por causa de mim, por causa de você. Portanto, neste momento, o meu conselho: receba Jesus como Salvador, e eu quero orar por você. Senhor Jesus, esta vida que recebeu esta mensagem e agora se decide por Ti como o único e suficiente Salvador, abençoa ele, perdoa seus pecados, escreve o nome no livro da vida, para que ele venha desfrutar a eternidade de paz com o Senhor, em nome de Jesus, amém.